relatamos agora que o Banco Central já desbloqueou as contas bancárias da rede social X para o pagamento de multas pendentes ao Supremo Tribunal Federal. E agora à tarde, os representantes legais da empresa de Elon Musk no Brasil afirmaram que, assim que as contas forem desbloqueadas, as multas foram quitadas. O ministro Alexandre de Moraes já tinha reiterado ao longo da semana a ordem para que a instituição financeira desbloqueasse as contas da plataforma. E ontem, o Banco Central confirmou que atendeu a ordem do magistrado. O desbloqueio surge como um passo essencial para que o X, ou X como queira, controlado pelo bilionário Elon Musk, possa retornar atividades no Brasil. A multa total devida pela empresa era de 28 bilhões de reais e foi resultado de uma série de descumprimentos de ordens judiciais. Elas envolvem desde a recusa em bloquear perfis até o uso de serviços que permitiram a operação temporária da rede social, mesmo após a determinação de que a rede fosse suspensa no país. Os advogados do X já foram informados que o STF que outras exigências determinadas já foram cumpridas. Entre elas está a indicação de um representante legal no Brasil e o bloqueio de perfis de 9 investigados pela corte. Com o desbloqueio das contas e a quitação das multas, a rede social, em teoria, pode voltar a operar no país. Mas a decisão final sobre o retorno depende do cumprimento total das penalidades impostas e também de eventuais novas deliberações judiciais. Segundo advogados que atuam no caso, será apresentado ainda hoje à Suprema Corte o documento de arrecadação de receitas federal com o comprovante de pagamento de 28,6 milhões junto a um pedido de retorno das atividades da plataforma no país. Dentro do judiciário, há o entendimento de que a rede social tem demonstrado boa vontade para voltar a operar e que, logo após as eleições, o ministro Alexandre de Moraes começará a analisar a possibilidade de desbloqueio da plataforma no Brasil. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Primeiro, a gente já tinha falado aqui, o programa está cheio disso hoje, né? A gente tinha avisado, a gente tinha falado, mas tinha mesmo, que o Elon Musk falava uma coisa no Twitter, mas um bastidor fazia outra. E ele fez exatamente isso. Ele, no fim das contas, literalmente pagou a conta que o Supremo Tribunal Federal apresentou a ele, nomeou lá a representante legal da empresa e está atendendo todas as determinações do Alexandre de Moraes. E chama muita atenção estas coincidências. Você veja, essa nota é oficial, pelo que eu entendi, é isso, né, Moron? Que o ministro vai começar a analisar a possibilidade de desbloqueio da plataforma no Brasil depois das eleições. É até meio óbvio, né? Porque a eleição começa agora no próximo domingo. A não ser nos casos que tenhamos segundo turno, que são cidades bem importantes. Não estou falando da capital de São Paulo, estou falando da capital do Paraná, provavelmente, de outras cidades importantes, mas o grosso já foi, né, no primeiro turno. E a rede social X, ela é muito politizada, ela é muito frequentada por políticos, inclusive. Você veja, de forma global. Até é importante lembrar, o Biden falou no Twitter que não ia ser candidato. 3 dias depois ele foi dar a primeira entrevista sobre o assunto. Você pega outros presidentes globais, o Macron fala muito no Twitter. Até pouco tempo atrás, até o Maduro falava pelo Twitter pra caramba aqui na Venezuela. O próprio Lula utilizava muito. É uma rede social que tem serviços. Várias concessionárias apresentavam ali, por exemplo, a condução nas estradas pela plataforma, as prefeituras faziam serviço de utilidade pública, enfim. 22 milhões de pessoas frequentavam aquela plataforma, é importante dizer isso, e ela atendia muita gente, inclusive no quesito do serviço de comunicação social, não só a opinião política. E muita gente quer que tudo isso retorne. E chama a atenção que tudo isso só vai retornar depois da eleição, se retornar, a justiça vai definir ainda, numa eleição que está polarizada e que muita gente vê no X como uma rede social ligada à direita, o que é uma besteira, porque está todo mundo lá, né? A rede social não é X ou Y, não é Bolsonaro ou Lula, não é direita ou esquerda, a rede social tem todos os atores da sociedade e o X, como o Instagram, como o Threads, que agora é o Twitter do Instagram, o TikTok, ajuda aí, Moron, o que mais que temos? Como que é o nome daquele Twitter? Blue Sky, obrigado, Grazi. São ágoras modernas, e ali, né, tem o pessoal mais exaltado, quem CCD tem que
cumprir a pena prevista se for o caso e assim por diante. Então é importante que a rede social volte e que essa briga, né, que lembra uma briga de quinta série, termine de uma vez por todas. E aqui não há crítica necessariamente à instituição, mas sim às pessoas que lá estão, que acabam trazendo para si essas disputas que não são pessoais. Não é nem uma disputa pessoal do Elon Musk, nem do Alexandre de Moraes. É uma disputa que está na nossa Suprema Corte, que tem que ser vista como institucional e de importância para a sociedade, e não como uma queda de braço de dois moleques de quinta série. Até os memes desse embate eu perdi com o ex fora do ar, Mark. Os memes do Twitter são muito bons, né? E dizem, né, quem é mais nerd de rede social, que tudo começa no Twitter. No Twitter, né? tudo começa Depois no as Twitter. outras redes vão tomando. É isso. Nem o TikTok foi capaz de bater aí o Twitter nesse sentido de fomentar. TikTok, a né? dancinha, mas os memes, né? Os virais, enfim, essa questão toda do que viraliza no sentido crítico da política e do recorte de momento sempre sai do Twitter. Eu usava muito o Twitter. Eu nem postava tanto, mas eu me alimentava muito das headlines ali do Twitter, ficava atualizado pelo Twitter, nos perfis que eu confiava, nos perfis dos próprios veículos de comunicação e assim por diante. Eu tô torcendo para que volte logo, de verdade. Primeiro, para poder utilizar de novo, e segundo, para que a gente não fique comparado aí a países, né, onde o Twitter ou X é bloqueado. Coreia do Norte. Tem mais 4 ou 5 países ali, todos ditaduras. Não, né? Vamos desbloquear isso e ter mais uma opção de debate público.